Trás de Seus Olhos chegou de mansinho no catálogo da Netflix, como quem não quer nada, uma minissérie cheia de traição, drama, suspense e, acredite ou não, também tem elemento sobrenatural. Baseada no livro de mesmo nome, a minissérie chega na Netflix para explodir a sua cabeça. Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Se você tá procurando uma série para te enganar, se você tá procurando uma série para te deixar tenso, uma série que você vai fazer 1 milhão de teorias no decorrer da história e no final certamente nenhuma dessas teorias estará correta. Se você tá procurando esse tipo de série, você precisa conhecer Por Trás de Seus Olhos, uma série que vai te deixar de boca aberta no final, vai por mim. Se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo porque o começo desse vídeo é totalmente sem spoilers. E aí mais pra frente eu vou falar com mais detalhes, vou falar que a resposta para esta temporada estava debaixo do nosso nariz, mas não precisa sair desse vídeo ainda. Quando começar aí a zona de spoilers, eu aviso vocês. Sem mais conversas, bora conhecer Por Trás de Seus Olhos. A série chegou com seus 6 episódios de mais ou menos 50 minutos cada um, mas não precisa se assustar com episódios de quase 1 hora de duração, não, porque você com certeza vai ficar tão curioso que vai querer assistir aí tudo em um dia só. Por se tratar de uma minissérie, você também pode ficar tranquilo, sem aquele medo do cancelamento, afinal de contas a série já teve o seu final ali no 6º episódio. A história da série foca basicamente em 3 personagens. A Heloise é uma mulher independente, ela está divorciada já há alguns anos e tem um filho de 7 anos. Ela trabalha como secretária e está vivendo aquela rotina onde nada diferente parece acontecer. Nós também temos o David, que é um psiquiatra que está simplesmente estampado na sua cara que ele é muito infeliz. E temos também a Adele, a esposa do David, que parece sempre ser a mulher perfeita, mas também é uma pessoa que está estampado na sua cara que ela guarda um grande segredo. Tudo vira de ponta cabeça quando a Louise, ela resolve curtir a sua vida e tomar uma breja no bar, e aí sem querer querendo ela acaba conhecendo o David. Logo, os dois criam uma certa conexão, esses dois têm uma tensão sexual que vocês não tem noção. Eu ficava nervosa toda vez que eles estavam perto um do outro. Mas o David, ele é casado com a Adele e a Louise não fazia a menor ideia. E para piorar ainda mais a situação, o David é o novo chefe dela e ela não sabia. Então no outro dia, quando ela vai trabalhar, vai conhecer o seu novo chefe, tcharam, é o cara que ela beijou no bar. Eu sei que parece uma grande história mexicana, talvez os spoilers maníacos estejam chateados achando que eu contei muita coisa da história, mas não, tudo isso está no trailer, fora que tudo isso que eu tô contando pra vocês não é nem 10% do que de fato acontece na história, porque como eu disse no começo desse vídeo, nós também temos elementos sobrenaturais que vão surgindo aí no decorrer da história. Outra coisa que você deve se atentar é ao fato da Louise ter certos terrores noturnos, ela tem muitos pesadelos e esse é um grande ponto para o desenvolvimento dessa história. Preciso dizer que eu adoro uma série que me desafia a pensar bastante, aquela coisa que chega dói a nossa cabeça. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer uma teoria com qualquer coisa que eu assisto, com, sei lá, Big Brother. É uma coisa que eu sempre fico tentando adivinhar o que vai acontecer enquanto eu tô assistindo. E é claro que quando as minhas teorias estão certas, eu me sinto uma gênia, eu me sinto super inteligente. Mas eu também adoro quando nenhuma das minhas teorias eram corretas, porque isso significa que a história de fato me surpreendeu. É claro que eu gosto quando a história me surpreende de uma maneira positiva, né? De uma coisa que eu paro pra pensar que faz todo sentido para a história. Não tô falando daquelas teorias que estão erradas em que as minhas teorias eram mais interessantes do que a própria história. Já aconteceu com você?
vocês? De criar uma teoria muito da hora e você queria muito que acontecesse, tava óbvio que ia acontecer, e aí chega na série e eles fazem um negócio super simples que talvez a sua teoria seria muito melhor. Mas aí você também começa a pensar em todos os detalhezinhos que a série foi jogando na sua cara, mostrando que a resposta estava ali o tempo inteiro, mas você não percebeu. Talvez uma jogada diferente da câmera, talvez um olhar diferente de algum personagem, talvez a cor de alguma coisa, enfim. É impressionante o quanto eles conseguiram fazer uma série tensa que te prende muito a atenção, pensando em absolutamente todos os detalhes. É muito louco que até cenas simples, cenas que não tem nada demais, eles conseguem fazer uma coisa extremamente tensa. Por exemplo, a Adele fazendo a janta, cortando algum legume, alguma coisa, eles conseguem colocar um olhar nessa mulher, conseguem colocar um mistério ali que às vezes eu achava que ela era algum demônio. Era algum demônio que tava na Terra, gente. Não é possível. As cenas, assim, dela fazendo janta era tão tensa que eu ficava assim, ó, meu Deus. Então, meu querido amigo, se você ainda não assistiu essa série, já corre aí pra sua Netflix agora, que você não vai se arrepender. A série é muito mais do que parece, a história é muito mais misteriosa do que parece e a conclusão da história é muito mais chocante do que parece. E o meu conselho é que você não vá procurar nenhum spoiler do final antes de assistir a série, porque a experiência da hora mesmo é você não saber nada. Se você nem assistiu o trailer, é o ideal também, porque tudo que acontecer vai ser um grande baque pra você. A partir de agora, o vídeo é com spoilers, pra quem já assistiu até o final, mas calma, não sai do vídeo ainda, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto aí que me ajuda muito pro YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas que estão procurando uma série para assistir. Se você acha que é inscrito no canal, dá uma olhadinha no botão aqui embaixo, porque se o botão tiver vermelho, você não tá inscrito. Então dá aquele clique aí, porque é de graça, gente, por favor, não te custa nada, para de ser ruim. Agora, meu assunto é com você que assistiu até o final esta preciosidade, essa série que me trollou, essa série que me fez de palhaça. Que final, hein, gente? Que final! Se alguém ousar a me dizer que já desconfiava, que já sabia o final da série, eu vou dizer que tá mentindo. Não adianta. Só se você leu o livro. Se você leu o livro, tudo bem. Mas se você não leu e me falar que só através da série você já sabia do final, eu vou dizer que você é um mentiroso. Mas eu vou mostrar para vocês agora algumas provas de que as respostas estavam debaixo do nosso nariz e a gente não percebeu. Então, tipo assim, a Adele, o Robbie e a Louise, eles tinham o poder meio que de transcender. Uma palavra que dá um certo gatilho, né, para os fãs de The 100, mas tudo bem. A alma deles meio que saía do corpo e eles podiam vigiar as pessoas por aí parecendo um vagalume. Porém, devemos nos atentar no fato de que eles só conseguem viajar para lugares onde eles já foram. Então, por isso que a Adele foi para o apartamento da Louise e foi andando de cômodo em cômodo, reparando em cada detalhe. Eu achei que ela era só uma fofoqueira mesmo, mas a gente sabe que tem outras coisas por trás. Assim como no escritório do David, que a gente vê lá no primeiro episódio. Ela foi lá visitar junto com ele, fazer uma tour pelo escritório, porque ela queria ver tudo o que estava acontecendo, já que a alma dela, né, quando sai do corpo, pode ir apenas para lugares que ela já conhece, que ela já frequentou, então ela precisou fazer este tour. E aí, com isso, eu fico me perguntando se ela já sabia sobre o David e a Louise desde a época do bar, porque a gente não sabe se ela já tinha frequentado aquele bar ou não, né, porque se ela não frequentou, não tinha como ela ver, né, o que estava acontecendo, que eles se conheceram e tal, então fica aí esse grande ponto de interrogação para mim, mas é evidente que em algum momento ela descobriu sobre essa relação da Louise com o David, e exatamente por isso que ela acabou, né, esbarrando na Louise quando ela foi deixar o Adam na escola. Reparem também que em um desses momentos do David com a Louise, ele acaba dizendo para ela que gosta muito dela porque ela brilha. A Louise
Louise até questiona sobre a Adele e ele fala que ela já brilhou, porém não brilha mais. Guardem aí essa informação. E aí mais pra frente tem um momento que a Adele tá conversando com a Louise e ela fala que ela brilha. Ela fala uma frase muito parecida com a que o David falou. A Louise até faz uma cara meio que estranha, mas a série tava simplesmente jogando na nossa cara que a Adele, ela sabia de tudo, ela tava vendo tudo, tava tudo ali na nossa cara. Outra coisa que depois que você assistir tudo e você voltar nessas cenas, você vai reparar que em todos os momentos que a Louise e o David estavam juntos, se beijando, se declarando, transando, o que seja, a câmera às vezes ela se afasta como se alguém tivesse observando eles meio que de cima, pois a Adele estava ali. É aquela famosa música da Pitty, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Mas no final mesmo, pra me deixar espantada com essa história, a gente acaba descobrindo que a Adele que a gente conheceu não é a verdadeira Adele. A que a gente conheceu, a verdadeira, a própria, é aquela dos flashbacks com o cabelo longo. Aquela é a verdadeira Adele. Sendo que, na verdade, esse tempo todo, a pessoa que a gente conheceu era o Rob, porque ele trocou de corpo com a Adele. Então, a pessoa que morreu, quem está no fundo do poço, no corpo do Rob, é a verdadeira Adele. Coitada! Socorro! Eu fiquei chocada. Eu fiz inúmeras teorias e nenhuma delas foi o que eu imaginava. Esse desgraçado que eu gostava dele, eu fiquei preocupada com ele a temporada inteira, muito trouxa. Lembra que eu disse pra vocês sobre a conversa do Adam, dizendo que a Adele ela já brilhou e não brilhava mais? Por que não é a Adele? É porque é o Rob. Assim como o Adam, o filho da Louise, começou a estranhar a mãe logo que ele deu de cara com ela pela primeira vez, depois que trocou aí, né, os corpos. E eu juro que quando o Rob, que estava no corpo, né, da Louise, ele chega para buscar o Adam e o Adam ele para na porta, ele fica meio assim olhando, eu tinha certeza que esse menino ia começar a chorar ou ele ia falar alguma coisa assim, você não é minha mãe, sai daqui. E apesar de ficar com muita dó do David, né, todo cagado, feliz no final, achando que casou com a Louise e que enfim ele estava livre da Adele, eu fiquei com muita dó do Adam, porque ele sabe que a mãe dele não é a mãe dele, mas ele não pode falar nada. Aquela criança com certeza tá extremamente confusa e não sabe o que fazer. É muito triste ver a carinha dele quando percebe que não é a mãe dele. Porém, saibam que também tinham algumas pistas que o Rob estava no corpo da Adele esse tempo todo. No episódio 5, nós vimos a Adele usando drogas, uma coisa que quem fazia era o Rob, pois ele era viciado. Fora que nos flashbacks ele falou várias vezes que não pensaria duas vezes e que trocaria sim de vida com ela. Quando a verdadeira Adele fala que é muito solitário essa vida que ela tem, ele fala que trocaria todos os seus amigos pela vida dela. Nesse mesmo episódio, nós temos flashbacks deles saindo do corpo juntos pela primeira vez. E aí reparem que a cor da alma dela é rosa, enquanto a dele é meio que um azul, certo? Porém, na atualidade, quando a Adele saía ali do seu corpo, a alma era azul. Não era mais rosa como nos flashbacks, porque aquele era o Rob, não era Adele. Ele matou a Louise do mesmo jeito que matou a verdadeira Adele, gente. Poxa, eu gostava do Rob, sabe? Eu fiquei muito chocada com isso. Eu me preocupei com esse garoto a série inteira. Pra quê? E aí, no último episódio, nós temos, enfim, o Rob e o David se conhecendo e ficou evidente que ele gostou do David, foi amor à primeira vista. Ele olha pra ele de uma forma muito, mas muito sinistra. Ele chega a falar pro David que estava com ciúmes dos dois, pois eles tinham tudo que eles queriam, enfim. Pra vocês terem noção o quanto essa série conseguiu me trollar, quando o Rob e o David finalmente se conhecem, eu cheguei a
até mesmo a cogitar do David ser bissexual e ele ter tido um caso, né, com o Rob, e por esse motivo a Adele matou o Rob e ficou meia doidinha e tal. Ou seja, eu pensei em várias coisas, mas eu não pensei que quem estava no corpo da Adele era o Rob. Eu fui me tocar mesmo quando o negócio de fato estava acontecendo. Quando ele sugere pra Adele deles trocarem de corpo, ali eu me toquei, eu falei, meu Deus, não acredito que é o Rob esse tempo todo. Já pararam pra pensar que, coitadinho do David, ele perdeu os dois amores da vida dele e ele não faz a menor ideia, porque a Adele, por quem ele se apaixonou, coisa que de fato ele gostava muito dela, dava pra perceber, ela morreu há muito tempo, a pessoa que ele tava vivendo não era ela. E aí o bichinho todo cagado, quando ele acha que enfim está livre e que agora ele pode viver feliz com a Louise, ele se casa com ela, mas não é ela. A Louise morreu, ele está se casando mais uma vez com o Rob. Ele tá há anos vivendo com a mesma pessoa e não sabe. Só muda a carcaça. Gente, foi um final assim chocante, fugiu completamente do clichê e eu sei que é um final triste, eu sei que é um final muito trágico, mas é legal quando a série traz esses sentimentos, né? De tipo, socorro, como assim? Eu esperava um final clichê. Quando a Adele começa a colocar fogo em tudo, eu falei, pronto, ela vai morrer e aí a Louise vai viver feliz para sempre com o David, mas foi assim, completamente diferente do que eu imaginava. Bom, mas e você? O que você achou? Você não gostou de ter sido feito de trouxa? Eu vi algumas pessoas reclamando, né? Tipo, como assim me fez de trouxa? Ai, gente, eu já sou trouxa na vida mesmo. Aí eu vou ser trouxa com as séries também, não tem problema não. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Me siga nas redes sociais se você ainda não me segue por lá. Me segue no Instagram, me segue no Twitter, que às vezes eu acabo dando algumas dicas de série por lá, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. E não esquece, hein? Cuidado com o Rob. Ele pode estar no corpo de alguém que você conhece e você não imagina. Tô brincando, gente. Tchau!